Olá para todos, espero que todos estejam bem. Nós vamos começar os podcasts agora falando sobre o livro de Juízes. Livro que tem um nome muito legal, traz essa ideia mesmo de homens que vão ser importantes para estar à frente da liderança do povo, mas a gente nunca deve se enganar. A liderança sempre precisa vir de Deus, senão, seja quem for colocado no poder, não vai adiantar. Sempre vai continuar tendo problemas, porque a gente é falho, nós somos seres falhos. Primeiro episódio que a gente vai ver de Juízes, a gente vai observar um pouco como o povo começou a se portar depois da morte de Josué. É interessante, porque então o povo vai se instalando nos lugares onde Deus tinha falado para eles, que eles deveriam. A gente vai vendo isso desde Gênesis, ali sobre as tribos de Israel, as famílias, e onde Deus foi permitindo, eles vão morando, de agora em diante. Alguns problemas que vão acontecendo. Deus havia pedido que o povo de Israel não vivesse próximo a outros povos, não vivesse junto com outros povos, não vivesse como se nada tivesse acontecendo com aqueles povos que estavam anteriormente. Lembrando, Deus colocou Israel lá e tirou esses povos também, porque esses povos vinham pecando contra Deus, vinham vivendo de forma desordenada, e muitas vezes Deus vai usando a linguagem de que estava chegando o ponto, estava chegando o nível da maldade deles. Até que Israel chegou, era o nível da maldade deles, tinha chegado a um extremo. Então, por que o povo de Israel viveria junto com esses povos? Às vezes a gente pode ter a ideia de que, não, se eu estiver junto com tal pessoa, eu acredito que eu posso mudar essa pessoa. A gente não consegue mudar ninguém. É Deus que consegue mudar essas pessoas. E Deus é quem conhece os corações. Deus sabia que Israel, ao invés de tentar ajudar esses povos e conseguir trazer eles, o povo seria levado. Porque nós, seres humanos, temos essas dificuldades. O Salmo 1 fala um pouco sobre isso, a gente tomar cuidado para não ficar junto à roda dos escarnecedores. E, na verdade, ficar junto com a palavra de Deus. Então, o povo, infelizmente, a cada vez que ele vai se achegando, ele vai deixando alguns povos vivendo, alguns vão deixar alguns povos para servir eles, outros vão deixar aqueles povos ali, outros nem vão conseguir tirar aqueles povos dali, e esses povos vão fazer muito mal para Israel. Eu acho interessante, a gente pode tentar pegar alguns exemplos para a gente poder refletir aqui. Juízes, capítulo 1, versículo 21. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje, quando foi escrito o livro de Juízes. Então, esse povo continuou vivendo ali até os tempos de Davi, que é quando Davi tomou esse lugar, fez a cidade do rei, o rei Davi, e depois Jerusalém, a construção do templo. Mas os benjamitas no começo não conseguiram retirar dali os jebuseus, continuaram morando ali. O fato deles não fazerem como o Senhor pediu e ordenou, expulsarem esses povos do meio deles, faz com que o Senhor fique irado com eles, fique desapontado com eles. E aí o capítulo 2, versículo 2 diz: E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Deus lembrou a ordem que ele deu ao seu povo e faz a pergunta no final: por que vocês não obedeceram essa minha ordem? De não fazer aliança com esses povos, não estarem de acordo com esses povos e demolir seus altares. Imagina o próprio Deus falando, e na continuação dos versículos, no 4 diz que o povo chorou em alta voz, depois de escutar o Senhor falando. E esse livro vai sendo mostrado cada vez mais pra gente, nesse capítulo 1 e 2, mostrando qual vai ser a temática, o tom do livro. No capítulo 2, versículo 10, olha o que ele diz, pra gente ir refletindo. Depois que toda aquela geração foi reunida, e os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns,
abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. E a temática do livro vai sendo essa. O povo, infelizmente, se deixou enganar pelos seus próprios caminhos, seu próprio coração, ao invés de seguir aquilo que o Senhor pediu. A palavra fala que eles nem conheciam o Senhor, né? Obviamente que a ideia aqui realmente está bem relacionada a você cada vez ter mais intimidade com Deus, né? Cada vez mais intimidade. Mas é tão profundo isso que ele fala, que já que eles estavam longe de Deus, Deus os deixou ser entregue nas mãos dos inimigos. E aqui é bem legal. A gente vai tentar pegar aqui alguns para refletir, alguns inimigos desse livro. A região ali de Israel é uma região que fica no Crescente Fértil, ali na parte entre o rio Tigre, Eufrates, até mais para dentro do deserto nós temos o Egito, de onde o povo de Israel veio. E então esses povos ao lado, o Senhor vai permitir que acabe trazendo sofrimento para Israel, para ver se Israel volta. É interessante, a gente vê no capítulo 3 Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, e vai observando os versículos, né, que nesse caso 7, eles fizeram diferente do que o Senhor havia pedido para eles, né? Eles esqueceram do Senhor e prestaram culto aos Balaíns. Depois a gente vai vendo outros, Eglon, rei de Moabe, aqui descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, Jabim, rei de Canaã, o Razor, e também não só Jabim, mas Cícera, seu comandante. Depois, esses capítulos, o 4 e o 5 que eu falei anteriormente. Agora, do 6 ao 8, a gente vê os midianitas, um povo do deserto, que também vem e aflige Israel. E sempre vai observando, versos 1, capítulo 6, versos 1 e 2, de capítulo 4, sempre mostrando que o povo estava deixando o Senhor de lado. E por isso esses povos vinham e Israel perdia a proteção de Deus. E ele continua. Teve os amalequitas, que vão sendo citados do capítulo 3 ao 7, amonitas, também outros descendentes de Ló, do 10 ao 12, filisteus, a partir do capítulo 10 fala um pouquinho mais, mas observando os outros capítulos em diante, até da história de Sansão, outro povo, né, que vivia próximo ao mar Mediterrâneo, também vai afligir Israel. Então, alguns dos povos que vão ser inimigos aqui de Israel, e Israel procurou isso. Israel ficou longe de Deus. Uma geração que não conhecia Deus acabou fazendo com que Israel sofresse tanto nesse livro. O livro de Juízes traz pra gente sempre a reflexão de quão ruim é ficar longe de Deus. Juízes, capítulo 21, versículo 25, é um versículo que vai aparecendo no livro. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E eu gostaria de deixar uma mensagem final. Muitos de nós, em nossos tempos, não temos nem como escolher, né? Ficar perto de um povo ou de outro. A gente sofre bastante para conseguir uma casa, sofre bastante para estar no meio de pessoas que servem a Deus. A maioria não serve a Deus. A gente sabe disso e é triste, claro. A gente gostaria que mais pessoas servissem a Deus dia após dia. Mas eu gosto do que Paulo fala aos Romanos, lá na carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mesmo em meio a tudo isso, nós sendo peregrinos nessa terra, mesmo a gente tendo que viver no meio de tamanha incredulidade, gosto muito desse versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo. Não se esqueça do Senhor, seu Deus, quem Ele é. Lembre das histórias que sempre foram contadas pela Bíblia. Fique com elas e Deus te protegerá.